Bom, meus amores, no último vídeo nós falamos sobre nosso segundo elemento da ação, que era o pedido. Então falamos lá sobre pedido imediato, e para a gente poder terminar esse assunto dos elementos da ação, nós vamos falar do último elemento, que é a causa de pedir. Pessoal, a causa de pedir talvez seja o elemento mais complexo. E esse elemento vocês vão conseguir verificar com mais clareza em relação à estrutura da petição inicial, lá nas aulas de prática civil, que inclusive eu lecionarei para vocês lá quando do 7º e do 8º períodos, justamente pelo fato de serem muito complexos. Mas a gente já tem que entrar um pouco na teoria desse assunto, tá? O artigo 319, inciso 3 do Código de Processo Civil, ele informa que a petição inicial deve obrigatoriamente indicar os fatos e os fundamentos jurídicos. Então, esses dois componentes são os componentes da causa de pedir. Então, o que é a causa de pedir? São os fatos e os fundamentos jurídicos. Pessoal, quando se vai a juízo formular um pedido, é preciso, além de pedir, apresentar o seu fundamento, a justificativa do porquê que você entende que o juiz deve acolher aquela determinada pretensão, né? Por que o juiz deve conceder o provimento jurisdicional que está sendo pleiteado, que está sendo postulado. É muito simples de entender, tá? Há um silogismo judicial em relação a isso. Eu sempre vou ter uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. E normalmente essa conclusão, quem vai tirar de forma definitiva é o juiz, ao verificar essas premissas, premissa maior e premissa menor. Pessoal, a lei, o ordenamento jurídico, fornece a regra geral. E a regra geral é a premissa maior. O que é a premissa maior, então? Quer dizer que a regra é a norma que o poder legislativo, mediante a elaboração das leis, a elaboração das normas, dá para um eventual conflito. Já a questão da premissa menor é diferente. É o fato, é o que o autor levou a conhecimento do juiz em relação ao seu caso particular, o seu caso específico, o seu caso pessoal. Então, diante disso, dos fundamentos jurídicos, que são a premissa maior, o que o ordenamento jurídico fala sobre o assunto de uma forma abstrata, mais a premissa menor, que são os fatos, o que a parte levou para o juiz, nesse caso, nós teremos como consequência uma conclusão. É o fato mais o fundamento que vai fazer com que o juiz extraia uma devida conclusão, tá bom? Então, pessoal, entendam de uma forma muito clara e muito fácil. Os fundamentos são o direito que o autor requer que seja aplicado ao determinado caso. Lembra no vídeo passado que nós falamos, por exemplo, sobre o Código de Defesa do Consumidor, um produto que chegou com defeito? O que o nosso ordenamento jurídico fala sobre o assunto? Produto com defeito. A gente colocou até aqui do ladinho que eu tinha 3 opções, de acordo com a lei. Eu poderia optar em devolver o produto, eu poderia optar em ter um abatimento do preço e permanecer com o produto com defeito, ou optar em troca do produto de forma semelhante. Então, o que eu tenho aqui é o fundamento jurídico, é o que a norma trata sobre o assunto. Já os fatos, eu vou contar ao juiz quando é que eu recebi o produto, por que eu consegui constatar que o produto estava com defeito, se eu estava dentro do prazo ainda para poder pleitear alguma dessas 3 conclusões que a norma nos impõe. Então, o juiz vai juntar os fundamentos jurídicos mais esses casos concretos e vai gerar aí uma conclusão a respeito do assunto, ok? Imagine uma segunda situação, um acidente de veículos, né? Em um determinado caso, o seu cliente sofreu um acidente e ele vai ter que indicar na petição inicial todos os fatos, toda a dinâmica do acidente, em que horário foi, em qual foi o local e tudo mais. Então, essa dinâmica, esse caso concreto é que são os fatos. É ali que o juiz vai verificar se de fato houve negligência, imprudência, imperícia, se acarretou em danos, prejuízos para a vítima, que no caso será a parte autora nessa ação indenizatória. Então, a gente já consegue entender uma coisa muito
importante, que na verdade, em relação à causa de pedir, nós temos duas questões ali, fatos e fundamentos jurídicos, ok. Mas pessoal, as duas não têm o mesmo valor, elas não têm valoração idênticas. Uma delas vincula o juiz e a outra não. Os fatos ou os fundamentos que vinculam o juiz, o que vocês acham? Pessoal, evidentemente que os fatos, tá? Os fatos são a essência da petição inicial e é ela que vai vincular o juiz ao final do processo quando da sua conclusão. Será essa descrição destes fatos. Por quê? Porque o direito, o fundamento jurídico, a gente presume que o juiz já o conheça. Então aqui a gente consegue concluir uma velha regra latina, que é a iura novit curia, ou seja, o juiz ele já conhece o direito. Já os fatos, que são concretos e não abstratos, são específicos, o juiz ele não conhece. Razão pela qual os fatos eles devem estar com muita clareza, a dinâmica toda dentro da petição inicial, para que o juiz possa visualizar o que de fato aconteceu, porque é ali nos fatos que vai vinculá-lo. Inclusive, se os fatos estiverem inteligíveis, o juiz não consegue entender o raciocínio ali do autor, da parte por intermédio do seu advogado, ele vai indeferir a petição inicial, vai considerá-la inepta, tá? E a razão é óbvia, se o juiz não está entendendo o que está nos fatos, e os fatos vinculam o juiz, não tem como ele chegar numa conclusão, porque essa é a premissa menor, os fatos, está ausente, então não consigo concluir, o juiz não consegue concluir aquela demanda, extinguindo-se então o processo sem resolução do mérito. Então entendam, pessoal, quando eu faço uma petição inicial, eu vou gastar muito meu tempo elaborando os meus fatos, elaborando de forma específica tudo aquilo que aconteceu naquele caso em concreto. E vou perder menos o meu tempo nos fundamentos jurídicos, levando em consideração que o juiz já conhece o direito. E os fundamentos jurídicos, nós já sabemos, que não vinculam o juiz. Por isso, se eu, Priscila, advogada, esqueci de colocar algum fundamento jurídico, o juiz vai poder conceder e não vai ser uma sentença extra ou ultra petita. Por quê? Porque não vincula. O que vincula são os fatos. Então, a causa de pedir, ela tem duas questõezinhas. Fatos e fundamentos jurídicos, mas dentre essas duas, só uma vincula o juiz, que são os fatos. Então, se porventura eu esqueci de pedir algum fundamento jurídico, o juiz vai poder conceder, tá? Vai poder impor, e isso não vai ser uma sentença extra ou ultra petita, ok? Então, ele pode dar uma solução divergente daquela que foi indicada numa eventual petição inicial. Mas essa mesma situação, ela não acontece com os fatos. Então, o juiz, ele não pode dar uma sentença diferente, levando em consideração algum fato diferente do que foi narrado na petição inicial, condenando ao réu a uma situação que nem foi narrada no inicial. Porque imagine, se o juiz cria um novo fato, sequer o réu pôde se defender quando da sua resposta, que é a contestação. O juiz estaria julgando uma ação diferente daquela que efetivamente foi proposta, ok? Então, muito bem, o que é importante saber aqui neste nosso primeiro momento, primeiro contato, relacionado à causa de pedir, que nós temos duas situações, dois componentes, fatos e fundamentos. O que vincula o juiz são os fatos. Fundamento jurídico, nós devemos entender que o juiz conhece o direito e ele pode, inclusive, conceder um fundamento jurídico diverso daquele que eu requeri na minha petição inicial, ok? Então, para uma identificação da ação, lembra que é o nosso RG? Para que servem os elementos da ação? Para eu identificar a ação, é o meu RG. Então, para que eu possa identificar a ação, eu tenho que visualizar 3 elementos: partes, pedido e causa de pedir. Lembrando que eles se subdividem, né? Por exemplo, partes em regra geral, eu tenho autor e réu. Pedido, eu tenho pedido imediato e pedido mediato. Causa de pedir, fatos e fundamentos jurídicos. Mas de todos eles, só um que não vai vincular o juiz nunca são os fundamentos jurídicos, que é um dos componentes
da causa de pedir. O resto, todos eles, vinculam o juiz, partes, pedido e os fatos da causa de pedir. Certo? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pode mandar aqui abaixo desse vídeo ou dos outros vídeos anteriores que eu tiro a dúvida para você, tá bom? Um grande beijo e bons estudos!